Olá, pessoal. Nós somos alunas da Unicamp. Nós cursamos a Faculdade de Graduação de Administração na Faculdade de Ciências Aplicadas e nós iremos apresentar o nosso projeto da disciplina de Estatística para Administração que estamos desenvolvendo no nosso quarto semestre. Essa disciplina é ministrada pelo professor Aníbal Tavares de Azevedo e nós temos como objetivo apresentar para vocês os nossos conhecimentos em estatística e programação em Python que desenvolvemos nesse semestre. Para isso, nós iremos utilizar alguns dados fornecidos pelo IBGE. Primeiramente, esse link que nos dá acesso aos códigos de todos os municípios do Brasil. E também nós iremos utilizar essa tabela do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, de todos os municípios do país. E iremos cruzar esses dados. Já aqui no ambiente do Python, o nosso primeiro comando vai ser voltado a sortear 3 códigos de município que vão fazer parte daquela tabela, a primeira tabela que a Raíssa mostrou. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando random, indo de 0 a 644, já que a gente tem 645 municípios no estado de São Paulo. Com isso, utilizando o nosso RA, a gente descobre que o código de município da Ana Júlia vai ser 440, o meu código de município vai ser 179 e o código de município da Raíssa vai ser 379. Posteriormente, a gente vai utilizar 2 pacotes de dados, o pandas e o requests, para poder pegar aquela primeira tabela e trazê-la aqui para o Python, né? Então, a gente escolhe 2 colunas que são de nosso interesse, que são a identificação e o nome dos municípios, e faz um data frame com elas. Além disso, a gente já vai encontrar aqui as nossas respectivas cidades sorteadas, então, utilizando o comando lock, a gente pega aqueles códigos que foram sorteados e encontra eles dentro dessa coluna de municípios. Com isso, o município de Ana Júlia vai ser Piratininga, o meu vai ser Fernão e o da Raíssa vai ser Nuporanga. Logo em seguida, nós importamos os dados referentes ao IDHM geral, de renda, longevidade e educação, mostrados pela Raíssa na segunda página, e nós já importamos no formato de tabela, com a finalidade de posteriormente realizar análise e também elaborar gráficos. Com esse mesmo propósito, logo abaixo, nós obtivemos os dados de cabeçalho da tabela anterior. Como nós obtivemos os dados do IDH de cada município do país, nós iremos restringir os nossos dados para apenas os municípios do estado de São Paulo. Dessa forma, nós utilizamos o comando string.contains para fazer essa seleção dos dados conforme a nossa tabela. E logo em seguida, nós modificamos novamente esses dados para eliminar as siglas do estado de São Paulo que havia em cada linha juntamente com o nome do município. E dessa forma, nós salvamos novamente a tabela utilizando esse caminho. Agora, a nossa intenção é fazer a fusão de dados das nossas 2 tabelas principais, né? Só que a gente encontrou um problema nesse processo, porque às vezes, seja por questão de espaço ou até mesmo acentuação, os nomes dos municípios acabam não coincidindo, né? Então, para isso, a gente vai utilizar o pacote de dados Fuzzy Pandas e ele acaba possibilitando que, mesmo com alguma diferença que a gente vai estipular ali embaixo, os determinados campos consigam entender-se enquanto o mesmo campo para poder se fundir. Então, com isso, a gente instalou todo o pacote, né? Fica um comando bem grande. E a gente vai unir essas 2 colunas, tanto a coluna de municípios na nossa primeira tabela e a de município na segunda tabela, deixando um limiar de 0,87. E com isso, a gente tem uma nova tabela que a gente chama de matches. Além disso, para poder facilitar a nossa análise mais para frente, a gente vai transformar o IDHM geral em uma lista. Então, a gente localiza ele com o comando lists e transforma em uma lista.
isso, a gente pode importar tanto os pacotes Statistics e Counter e fazer a média, mediana e moda. A gente descobre, então, que a média dos IDHs em 2010 foi 739,58, a mediana foi 738 e as duas modas foram 751 e 719. E essas se repetiram 13 vezes no nosso conjunto de dados. Seguindo essa mesma lógica, nós retomamos os índices dos municípios com a finalidade de encontrar os respectivos IDHs. Dessa forma, o IDH no meu município, Piratininga, é 779, o IDH do município da Gabriela, Fernão, é 703 e o IDH do município de Nuporanga, da Raíssa, é 746. Desse modo, para analisar a posição dos IDHs dos nossos municípios em comparação com os IDHs dos demais municípios do estado de São Paulo, nós construímos um gráfico Blockspot, localizado logo abaixo. Analisando o gráfico, nós podemos perceber que o meu município, Piratininga, ele encontra-se acima do terceiro quartil. O município da Raíssa, Nuporanga, ele encontra-se acima do segundo quartil. E o município da Gabriela, Fernão, encontra-se abaixo do primeiro quartil. Para utilizarmos o comando gráfico que importamos da biblioteca Pandas, foi necessário converter algumas colunas da nossa tabela que estavam em valores strings para valores numéricos conforme o comando utilizado. A fim de calcular e analisar os IDHs de renda, longevidade e educação de cada município do estado de São Paulo, nós transformamos os nossos dados em listas. Sendo assim, obtivemos a média, a mediana e as modas dos IDHs de renda. Bom, a média do IDH de renda em 2010 foi de 716,57. A mediana foi de 716 e as modas encontradas foram de 713, 727, 716 e 720, as quais se repetiram 12 vezes no nosso conjunto de dados. Já na longevidade, obtivemos uma média de 836, uma mediana de 837 e uma moda de 823, a qual se repetiu 24 vezes. Por fim, a média dos IDHs de educação em 2010 foi de 676,37, a mediana foi de 678 e a moda foi de 675, a qual se repetiu 10 vezes no nosso conjunto de dados. Para que a gente possa visualizar melhor tudo que foi mostrado anteriormente, a gente utilizou os comandos .ist, aqui no Python mesmo, para poder entender como se deu a distribuição dos IDHMs em 2010. Então, esse primeiro histograma é do geral mesmo, e mais abaixo a gente vai ter o histograma de renda, longevidade e educação. Além disso, a gente vai fazer a análise da renda, longevidade e educação nas nossas cidades escolhidas. Com isso, a gente vai usar o comando .loc e retomando aqueles mesmos índices que a gente usou lá em cima. A gente descobre, então, que o IDH renda no município da Ana Júlia, Piratininga, né, é 762, no meu município, Fernão, é 668 e no município da Raíssa, Nuporanga, é 730. Quanto à longevidade, no município de Piratininga, ela foi de 859, no município de Fernão, 843, e no município de Nuporanga, o IDH correspondeu a 866. Por fim, quando a gente olha para a educação, o IDH no município de Piratininga foi de 723, no município de Fernão, 617, e no município de Nuporanga, 656. Por último, para analisar os valores encontrados dos IDHs de renda, longevidade e educação dos nossos municípios em comparação com os demais do estado de São Paulo, nós elaboramos 2 gráficos Blockspot, localizados abaixo. O primeiro é referente a todos os municípios do estado de São Paulo, e o segundo é referente à posição dos nossos municípios em comparação com os demais. Como é possível perceber pelo gráfico,
O município de Piratininga, o meu município, ele encontra-se acima do 3º quartil, no IDHM Renda. O município da Raíssa encontra-se acima do 2º quartil, no Poranga. E o município da Gabriela, Fernão, encontra-se abaixo do 1º quartil. Em relação ao IDHM Longevidade, o município de Raíssa encontra-se à frente, acima do 3º quartil. O meu município, Piratininga, encontra-se logo abaixo, também acima do 3º quartil. E o município da Gabriela, Fernão, encontra-se acima do 2º quartil. Por fim, o IDHM de Educação, os municípios posicionam-se. O meu município, Piratininga, encontra-se acima do 3º quartil. O município da Raíssa, no Poranga, abaixo do 2º quartil. E o município da Gabriela, Fernão, abaixo do 1º quartil. Bom, tanto o link do nosso projeto quanto o link do canal no YouTube do nosso professor Aníbal, para quem tiver interesse em aprender Python, estarão disponíveis na descrição. E nós agradecemos a todos pela atenção.